Outra coisa diferente é a ortotanásia. O que é a ortotanásia? Ortotanásia significa não prolongar artificialmente a vida de um paciente em estágio terminal. Não, pera, não entendi. Isso não é eutanásia passiva? Não prolongar artificialmente a vida de um paciente no estágio terminal? Não. Eutanásia, eu estou encurtando a vida da pessoa. Na ortotanásia, eu não estou encurtando. Eu estou simplesmente deixando de prolongar a vida quando o processo de morte já se instaurou. A diferença entre ortotanásia e eutanásia passiva, que muitos confundem, é que na ortotanásia o processo de morte já se instaurou. A pessoa já está no processo acelerado de morte. Ela é terminal. Para a eutanásia, basta que a pessoa tenha uma doença grave e incurável, como no caso da Terry. Mas ela não ia morrer. A Terry podia ficar em coma mais 10 anos. Então, no caso dela, foi eutanásia. Ortotanásia é diferente. Ortotanásia, o processo de morte já está acontecendo. Então, imagine uma pessoa que tenha um câncer que tomou o corpo dela inteiro e não tem por que fazer mais uma cirurgia, fazer mais uma sessão de quimioterapia, porque isso vai ferir, inclusive, o primeiro dever do médico, que não é curar, é cuidar. Porque a vida não tem cura. A gente cura enquanto dá, depois a gente cuida, sempre. Então a ideia da ortotanásia é cercar a morte com dignidade de todos os tratamentos paliativos, de retirada da dor, de suporte da família, de suporte religioso, que é muito importante, muitas vezes a medicina esquece. Enfim, de ser, assim como a vida tem que ser digna, a morte também tem que ser digna. Assim como a vida tem que ser saudável, a morte também tem que ser saudável. É possível morrer saudavelmente, por mais paradoxal que isso pareça. Né? No momento em que a morte já está acontecendo, é você deixar a pessoa o mais confortável possível, o mais amparado, mais tranquila. Isso é a ideia da ortotanásia. É parar de impor tratamentos que causam sofrimento, que causam dor e que são inúteis, parar de impor esses tratamentos que causam sofrimento, causam dor e que são inúteis, e amparar a pessoa da melhor forma possível, de todas as formas possíveis. Mas não se está abreviando a vida dela, porque o processo de morte já está acontecendo. Só não se está prolongando de forma dolorosa, de forma sofrida, este processo, de forma indigna, esse processo de morte. Por que é importante entender eutanásia e ortotanásia? Porque em 2006, o Conselho Federal de Medicina expediu uma resolução, Conselho Federal de Medicina, que é a resolução 1805, 1805, e nessa resolução, o Conselho Federal de Medicina permite a ortotanásia. Está bem claro na resolução a ideia de que o paciente acometido de doença grave em estágio terminal e que o médico pode deixar de ministrar tratamentos dolorosos e inúteis. Então, no caso do paciente terminal, o médico pode deixar de ministrar tratamentos dolorosos e inúteis, desde que, com o consentimento da pessoa, ou do seu representante legal, se a pessoa não tiver mais capacidade de consentir. Então, a hipótese não é de eutanásia, e nunca foi. A hipótese é de ortotanásia. Esse dispositivo não teria, por exemplo, condão de permitir o desligamento do aparelho da Terry. A Terry não está numa situação terminal, ela não estava. Se a eutanásia tem que ser liberada ou não, isso é tema para um outro programa, para um outro momento. Eu aqui só estou querendo esclarecer que o Conselho Federal de Medicina regulamentou, não é nem que ele permitiu, ele regulamentou, foi o procedimento da ortotanásia. Até para que esse procedimento seja mais seguro. Até para que os parentes possam fiscalizar o procedimento, né? Porque enquanto as coisas acontecem por baixo dos panos, é muito pior socialmente, eu acho, né? Pois bem, acontece que essa resolução foi alvo de uma ação civil pública. Em 2006, o Ministério Público Federal ingressou com uma ação civil pública em Brasília para declarar a nulidade da resolução 1805,
e porque, segundo o Ministério Público, estava se legalizando uma hipótese de homicídio. E o Conselho Federal de Medicina não tem competência para isso. Então, o Ministério Público Federal ingressou com uma ação civil pública contra a Resolução 1805. Acontece que esta ação civil pública foi julgada agora em 1º de dezembro de 2010, acabou de ser julgada, a Resolução 1805, a ação civil. E foi curioso, porque o Ministério Público entrou com a ação civil, né? Só que sabe o que eles fizeram? Nas alegações finais, a própria procuradora da República, que era diferente, estava substituindo o anterior, pugnou pela improcedência da ação. Então, o próprio MP, que tinha entrado com a ação, nas alegações finais, pediu para a ação ser julgada improcedente, porque entendia que a ortotanásia não estava excluindo a ilicitude de nenhum homicídio, é o que já acontece. E o dever do médico não é insistir sempre. Essa é a questão, né? Porque quando se fala que a ortotanásia seria homicídio, a gente está pensando homicídio por omissão, porque o médico está violando o seu dever. Mas qual é o dever do médico? O dever do médico é agir sempre? É agir provocando sofrimento, provocando dor e de forma inútil? Então, o que o MPF disse nas alegações finais da sua própria ação civil pública é que não havia nenhum problema na ortotanásia, que o Conselho de Medicina não estava liberando a ortotanásia, não era isso, não estava liberando o homicídio, não era isso, porque o médico não tem esse dever de agir para sempre, de agir curando, porque tem horas que não dá para curar. Ele tem dever de agir cuidando, mas não de agir curando. E o juiz, acolhendo a manifestação da 14ª Vara de Brasília, o juiz da 14ª Vara de Brasília julgou improcedente. Então, acabou saindo na mídia que tinha sido liberada a eutanásia, não foi isso. O que aconteceu é que julgou-se em 2010 a ação civil pública proposta contra o Conselho Federal de Medicina e essa ação foi julgada improcedente. Portanto, o que nós podemos dizer é que, no Brasil, o entendimento tanto da medicina, quanto do judiciário, quanto do próprio Ministério Público, é no sentido de que a ortotanásia é permitida e não configura homicídio sequer privilegiado. Não configura porque não há nenhuma violação do dever do médico. O médico não está violando o seu dever. Agora, a eutanásia não. A eutanásia, que é o encurtamento da vida, que seria o caso da Terri Schiavo, por exemplo, mesmo a eutanásia passiva, essa não foi debatida. Então, para efeitos gerais, ela continua sendo punida como crime, mas crime de homicídio privilegiado. Certo? Bem esclarecido? Pois bem, então a gente vai agora dar um tempinho e vamos para o nosso segundo bloco, tá bom? Não sai daí. Olá, estamos de volta. Você está assistindo Prova Final. O tema do dia de hoje foi o homicídio privilegiado. E a gente viu um bocado de coisa, terminou vendo eutanásia, ortotanásia, a diferença entre essas duas coisas. Eu tenho certeza que deve estar havendo muita dúvida, deve ter tido muita dúvida. Vamos ver quais são elas? Vamos lá. Professora, se alguém mata após uma injusta agressão, também é homicídio privilegiado? Aham. Então a gente tem aí uma pegadinha, né? Eu falei que o homicídio era privilegiado se a morte acontecesse depois de uma injusta provocação da vítima. Ele está perguntando, o colega está perguntando, e se for uma injusta agressão? Por exemplo, se alguém me dá me dá uma bofetada ou chuta, né, o meu cachorro e eu vou lá e mato a pessoa descontrolada de emoção logo após essa injusta agressão. Será que ainda assim o homicídio é privilegiado? Ah, com certeza que é, né? Se uma injusta provocação, mesmo que não seja ilícita, mesmo que não seja do ponto de vista penal típica, já dá ensejo à privilegiadora, quanto mais uma injusta agressão. Agora, toma cuidado, muita calma nessa hora com uma coisinha apenas. Se eu matar para evitar ou durante o momento em que estou sofrendo uma injusta agressão, aí não é questão de homicídio privilegiado, né? Você já adivinhou o que é? Aí é legítima defesa. Porque, então, cuidado, porque principalmente em concurso público, na hora da prova-teste, que vem tudo ali confuso, né? Vem todas as alternativas embaralhadas, só muito cuidado. Porque se você lê injusta agressão, podem haver duas situações, pode estar acontecendo duas coisas. Se eu mato logo após uma injusta agressão, aí é certamente um homicídio privilegiado, até porque não existe legítima defesa